descrevo novamente, agora já não no relatório, mas no voto, e de forma um pouquinho mais minuciosa, os antecedentes que dizem respeito a ajustes havidos por diversas empresas. Contextualizo o que a Operação Lava Jato, na sua face vinculada à Petrobras, ao cartel de empresas e às colaborações que acabaram destacando este ajuste, seja no que diz respeito a declarações de Augusto Ribeiro Mendonça, que faço referência, mas também a alguns testemunhos que destacam daquilo que se convencionou chamar de clube e também de bingo fluminense, onde haviam as escolhas de obras mediante fórmulas como se fosse um campeonato entre diversas empreiteiras. Passo especificamente a tratar do crime de corrupção, dizendo que a Operação Lava Jato muito revelou sobre o Estado brasileiro e o funcionamento escancarado de um esquema criminoso. No caso dos autos, a denúncia narra que Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Pedro Barusco, em razões das funções que desempenhavam na Petrobras, aceitaram e receberam vantagem indevida oferecida por executivos do grupo Odebrecht, cujo objetivo era determiná-los a praticar, omitir e retardar atos de ofício. Relata a acusação que os então diretores de abastecimento e de serviço e o gerente executivo da Petrobras teriam efetivamente deixado de praticar atos de ofício com infração de seus deveres funcionais. Nesse processo nós temos praticamente 2 apelantes e passo a tratar das condutas imputadas a Renato Duque. Foram 5 delitos pelos quais Renato Duque foi condenado pelo juiz de primeiro grau por corrupção passiva, envolvendo 5 contratos e seus aditivos. Digo eu que há, de fato, vasta prova que o apelante foi beneficiário de dinheiro de propina em virtude de contratos firmados pela construtora Norberto Odebrecht com a Petrobras, ainda que a defesa pretenda apontar ao contrário. E aí colaciono depoimento de Pedro Barusco, de Paulo Roberto Costa, de Dalton Avancini, de Augusto Ribeiro Mendonça, de Ricardo Pessoa, de Júlio Camargo, cada um desses representando diversas empresas que efetuaram pagamentos para Pedro Barusco e também, e via de consequência, para Renato Duque. Diferentemente do que alega a defesa, os depoimentos dos colaboradores são respaldados em extensa prova documental. Com efeito, a documentação obtida por meio de cooperação jurídica internacional, mediante quebra de sigilo bancário, evidencia que Duque recebeu da construtora Norberto Odebrecht um montante de $2.710.375, depositados em novembro de 2009 a junho de 2010, nas contas mantidas por ele no Banco Julius Baer, no Principado de Mônaco, em nome de offshores, Mills Overseas, Pamore Assets. Não há dúvida que o recorrente era beneficiário e proprietário dessas contas, informação confirmada pela própria instituição financeira. E para cada uma dessas minhas afirmações, eu faço referência a eventos dos autos e também aos seus anexos. Os depósitos foram realizados por meio de contas ilegalmente mantidas em nome de offshores, Construtora Internacional Del Sur, Cleanfield Service, Arcadex Corporation e Ravinsur, comprovadamente controlados pelo Odebrecht, conforme demonstram os documentos e cadastros do registro de movimentação com significativa quantidade de créditos provenientes de outras contas da empresa. Embora o efetivo pagamento não seja exigido para a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva, constitui mero exaurimento destes, é certo que sua demonstração pode configurar relevante meio de prova da promessa e aceitação da vantagem devida, o que é o caso dos autos. Pois bem, e vou me deter um pouquinho mais em relação às provas em relação ao Marcelo Odebrecht. Mas antes, gostaria de fazer algumas considerações. Parabenizar o Dr. Bulhões pela sustentação oral, assim como o Ministério Público, mas faço uma leitura dos fatos um pouco diferente daquela que houve a sustentação oral da defesa do apelante Marcelo Odebrecht. E por que faço essa referência? Recebi o Dr. Bulhões, Dr. Eduardo, mais de uma vez em meu gabinete, inclusive Dr. Bulhões preocupado em trazer a verdade real ao conhecimento do magistrado sobre os fatos e aquilo que há na colaboração e os depoimentos que foram prestados na colaboração, mas me parece
e essa é a tônica do que vai estar constando no meu voto daqui para frente, que a leitura que tenho que extrair é fundamentalmente a leitura que há do caderno processual. E esse acordo de colaboração que foi firmado após a sentença, que o pessoal de cada um deles é objeto de exame por força da dosimetria da pena. Pois bem, passo a dosimetria da pena de cada um dos réus, vou me ater exclusivamente a de Marcelo Odebrecht e a de Márcio Faria, que estão aqui representados por seus advogados. Faço, e já é de conhecimento, não só dos advogados, mas e principalmente dos colegas, aquelas considerações iniciais de como fixarei a pena, quais são os vetores que me parecem fundamentais na dosimetria da pena, e concluo em relação a Renato Duque, apenas destacando que, embora reconheça que os diferentes contratos ensejam concurso material dos delitos de corrupção, no caso específico, há uma peculiaridade que são vários contratos, alguns com pouco espaço de tempo, em face, seja de precedente desta turma, seja porque esse processo guarda correlação com outros que já julgamos, acabei por reconhecer a continuidade entre alguns contratos que ensejaram corrupção e mais concurso material com outros dois, quedando-se a pena em definitivo de Renato Duque nesse processo em 16 anos e 7 meses de reclusão e mais 350 dias multa. Em relação a Marcelo Odebrecht, tinha sido condenado pelo juiz de primeiro grau a 19 anos e 4 meses de reclusão. Fiz o exame de toda a dosimetria da pena, destacando mais uma vez que o recurso do Ministério Público não foi conhecido, então examino, à luz do que disse em relação aos contratos que foram localizados, que houve a condenação, considerando que são 9 crimes de corrupção, exasperando a pena em 2/3 e tomando por base aquilo que o juiz de primeiro grau tinha fixado, para o crime de corrupção ficou em 10 anos de reclusão e 250 dias multa. Faço a dosimetria da pena em relação ao crime de lavagem de capitais, onde também a condenação resta definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão, mais 166 dias multa e 1 ano de reclusão de associação criminosa, culminando em definitivo em 19 anos e 4 meses de reclusão, 416 dias multa, regime fechado, e mantém as condições do acordo que foi celebrado perante o Supremo Tribunal Federal e homologado naquele juízo. Em relação a Márcio Faria, mantive integralmente o que consta revisei a pena de Márcio Faria em vista dos pressupostos que fixei para outros réus. Contudo, a readequação não traz modificação da dosimetria da pena, pois aplicada a regra da continuidade delitiva, no caso, para ambos os crimes, eram 2 dos crimes por ele praticados, mantendo-se integralmente a sentença em relação a ele. E fiz a readequação em favor de ofício, como já referi, em favor de outros réus, por força do reconhecimento de absolvição ou de insuficiência de prova em relação a fatos e da continuidade delitiva em relação a outros fatos. Encaminhando-me para o final do provimento, pretende o Renato Duque a revisão do valor da condenação. Eu estou, a reparação de danos, eu estou mantendo. A Petrobras, assistente de acusação, recorreu para a fixação de juros sobre o valor mínimo devido, e eu estou dando provimento ao recurso da assistente de acusação, forte em precedentes que nós já firmamos nessa turma e na 4ª sessão. Também faço referência à execução da pena após o julgamento por esse tribunal, exauridos os recursos com efeito suspensivo, e trato de duas considerações finais. A primeira diz respeito a Renato Duque,
que firmou um acordo de colaboração que pede o reconhecimento de colaboração que ele fez perante o juiz de primeiro grau.